Olá, alunos! Na nossa aula de hoje, nós iremos resolver uma atividade sobre ecossistema. Sugiro que vocês peguem cadernos para fazerem as anotações, para vocês estarem transcrevendo as questões e respondendo, porque são respostas, vamos dizer que pessoais. Você pode responder com outras palavras, com as suas palavras, dentro do conceito, de tudo que foi estudado nos vídeos, lógico. Então, a nossa primeira pergunta é: conceitue ecossistema e dê um exemplo. A gente viu na nossa aula de ecossistema que o ecossistema ele é um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, construindo então um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Então, se eu peço um exemplo, nós podemos citar um exemplo do ecossistema marinho: tartarugas, peixes, algas. No ecossistema terrestre, nós podemos citar uma onça bebendo água, algum animal assim do tipo bebendo água. Eu vou deixar aqui uma imagem de um exemplo de um ecossistema. A nossa segunda pergunta é: como o ecossistema é dividido? Então, como nós conceituamos, se ele é um conjunto de comunidades, então o ecossistema ele pode ser dividido em ecossistema aquático e em um ecossistema terrestre, O ecossistema aquático ele é formado por, como o próprio nome já dá uma ênfase, O ecossistema aquático ele é formado pelos oceanos, pelos mares, rios, lagos, lagoas, lagunas, geleiras, e alguns recursos hídricos subterrâneos. E o organismo terrestre, ele vai ser aí, são biomas, da Terra. Nós podemos citar o exemplo de florestas, pradarias, de desertos, entre outros exemplos que a gente pode estar citando, E o ecossistema, ele é formado por alguns componentes. São 2 componentes. Então, a nossa terceira pergunta seria: quais são os componentes de um ecossistema? Então, o ecossistema ele tem 2 componentes, como eu já havia falado anteriormente. São divididos em 2 componentes, que são os bióticos e os abióticos. Os componentes bióticos, eles são organismos vivos, que são as plantas, animais, micróbios, entre outros. E os componentes abióticos, eles são, como o nome já diz, é tipo uma negação, que não tem. Então, são elementos químicos, e físicos, como a água, o ar, o solo e os minerais. O nome abiótico, quando a gente vê aquela palavra que tem o A no começo, o A é de negação, não tem, vamos supor. Os componentes bióticos são os vivos, então os abióticos são os componentes não vivos, vamos dizer assim. A nossa quarta pergunta é: quais as funções do ecossistema? E dê exemplos. Então, como função do ecossistema, nós podemos citar a transferência de energia,
né? A ciclagem de nutrientes, regulação de gases, regulação climática e a regulação do ciclo de água. Como exemplo, na transferência de energia, né? Os organismos autótrofos, eles são organismos produtores, né? Então, eles liberam parte da energia fixada como uma energia química para a matéria orgânica, né? Através do processo da respiração celular. Então, a energia não eliminada, ela é armazenada nesses organismos de forma, né, que ocorre que ocorre o aumento da biomassa. Então, a ciclagem de nutrientes, ela é o processo de absorção dos nutrientes minerais que estão disponíveis no solo pelas plantas em um determinado ecossistema, né? Então, a translocação interna nesses vegetais e o retorno desses nutrientes acumulados na fitomassa novamente para o solo é o que a gente chama de ciclagem de nutrientes. No ciclo da água, a transformação e a circulação da água, ela tem esse ciclo da água, né, que vai se desenvolver, através dos processos de evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. São também ciclos que a gente estuda durante a disciplina de ciências. E também na regulação climática, os organismos microscópicos de plâncton, eles são capazes de fotossíntese, né? Que são os fitoplâncton. Eles são grandes reguladores climáticos devido à capacidade de produzir a biomassa, absorvendo e regulando o CO2 atmosférico, né? Que é o gás carbônico. Então, na nossa aula de hoje é isso. Sugiro para os alunos que vocês assistam a aula e preparam questionários, né, criando outras questões ou até mesmo essas mesmas questões que eu coloquei nessa atividade, mas que vocês formulem de uma forma diferente. E assim vocês façam, né, esses questionários mesmo para a nível de aprendizagem. É uma dica bem interessante para vocês estarem estudando. No mais é isso e até mais.